Então ontem o Rafael Lima soltou um vídeo dizendo que libertários deveriam se candidatar, enfim, e se envolver com política, essas coisas. E o vídeo de hoje é para poder explicar o porquê que eu discordo dessa tese, que libertários não devem se envolver com política, não devem se tornar políticos, não devem se candidatar, e acima de tudo, inclusive eu vou defender que libertários não devem sequer votar. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu ainda. Esse é um canal libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por esse viés. E como eu falei aí no começo do vídeo, esse é um vídeo resposta ao vídeo do Rafael, que se chama Javier Milei porque libertários devem concorrer. Eu vou deixar o vídeo respondido aqui na descrição, mas eu quero deixar algumas coisas claras no começo do vídeo. Esse vídeo não se trata de um ataque pessoal ao Rafael, não se trata de coisas do tipo, é um ataque às ideias. Então eu vou manter esse vídeo no campo das ideias e propor um debate de ideias. E assim, eu quero adotar essa postura porque sim, porque é o correto a se fazer, e o segundo motivo é esse canal só existe por causa do Rafael Lima. Em algum momento em 2018, eu caí no canal dele, pesquisando um vídeo sobre a crise de 29, e bom, e aí eu virei libertário e o resto é tipo, eu tô aqui. Então se esse canal existe é por causa do Rafael Lima, e eu já pude agradecer ele pessoalmente quando eu o conheci no evento das Sementes da Liberdade, e sim, eu ainda tenho a camisa que ele autografou, ela tá aqui no meu quarto, mas eu não fiz ainda o lugar pra ela ficar aqui, que ela vai ficar em algum lugar aqui nessa parede. Tem que colocar no quadro, enfim, mas tá faltando dinheiro, né? Então, não, eu não vou. Se você tá vendo aqui, o Caio lá xingando o Rafael. Não, se você quer isso aqui, cara, não é o vídeo pra você. Vai embora e vai procurar outro cara que vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas vamos lá. Qual que é a tese central do vídeo, a ideia que ele quer colocar, a tese condutora? É que, tipo assim, libertários precisam participar da atividade política porque nós podemos usar a política para poder resolver alguns problemas e conseguir melhorar a sociedade. Essa é basicamente a tese central do vídeo, ele vai argumentando outras coisas e tal. E ele faz um argumento que é bastante interessante, que é tipo assim, digamos que o Milei não consiga fazer nada. Porque assim, cara, vamos concordar no absoluto mínimo que o Milei vai ser eleito presidente da Argentina? Tá, beleza. Eu vou partir desse pressuposto, tá? Que ele ganhou a eleição. E aí ele quer fazer um argumento numa linha assim, eu vou te dar o ponto de que o Milei não faça nada, e aí mesmo assim eu tô certo, porque assim, porque tem a questão da divulgação. Vamos lá. Houve aqui no Brasil, e aqui eu faço uma meia-culpa, um momento em que ANCAPs e bolsonaristas tentaram fazer uma convergência de ideias, uma aliança de ideias. Eu caí nesse papinho, tá, em 2019, eu não vou dizer que não. Isso aqui é pra quem tá me acompanhando já há bastante tempo. Eu não comecei aqui no canal, tá? Aqui no YouTube. Eu comecei com uma página chamada Baixada Santista Libertária. Eu não sei quem daqui tá desde essa época, tá? Mas eu fazia alguns posts, alguns textos, tal, alguma coisa. Mais ou menos ali pro começo de 2020 eu comecei a fazer alguns vídeos, tal. Principalmente na época da campanha eleitoral, mais pro final do ano, né? Tipo ali pra eleição. E comecei a colocar a cara na internet, fazendo vídeo pro Facebook ainda, não tinha nada no YouTube, tá? E aí eu comecei a fazer vídeo no YouTube mais ou menos acho que em março de 2021, mas já era uma época que eu já estava fazendo vídeos pro Facebook e foi por essa época. Então se tiver alguém aqui do YouTube que veio lá do Facebook, cara, obrigado, porque tu já tá tipo, me acompanhando há quase 3 anos, cara, que é muito louco. Então assim, a tese que ele argumenta é essa, de que mesmo que a gente perca o Milei não faça nada, ainda tem essa questão da propaganda. Vamos lá, vamos pegar essa questão usando o exemplo do Bolsonaro, que eu fiz sobre esse programa. Eu caí nesse papinho, tal, beleza, o Bolsonaro, aliado, não sei o que, vamos lá, não é 100%, mas vamos se aliar. O resultado disso foi o seguinte, o resultado da participação política, do apoio político de libertários ao Bolsonaro. Eu não estou dizendo que libertários foram decisivos para a eleição do Bolsonaro, mas estou dizendo que esse apoio. A lei anti-piadas, que está prendendo o comediante Léo Lins, ela foi assinada por Jair Messias Bolsonaro, ou seja, ele sancionou ela, votada pelo filho dele. Então a lei que vai botar um humorista na cadeia foi assinada pelo Bolsonaro. A lei Mariana Ferrer, que é uma lei totalmente misândrica, anti-homem, assinada por Jair Messias Bolsonaro. A lei 13979, a lei que obriga as pessoas a tomar vacina de maneira compulsória, assinada por Jair Messias Bolsonaro. A lei 14019, que obriga as pessoas a usar máscara
assinada por Jair Messias Bolsonaro. Todas essas leis elas são profundamente antilibertárias e foram feitas pelo presidente Bolsonaro. Ou assim, aprovadas, ou, enfim, alguma outra coisa, fora o PIX, que é basicamente o totalitarismo monetário, e eu avisei isso lá atrás. Eu avisei que o PIX seria um inferno, que ele seria usado para poder perseguir pessoas. Então, né, pra quem me acompanha aí de muito tempo, tá vendo que eu tô acertando muita coisa que eu tô falando. Então, né, enfim. Então, qual foi o resultado disso? Dessa aliança de bolsonaristas com libertários, né, com a galera gradualista. O autoritarismo estatal aumentou, nós fortalecemos o movimento bolsonarista, que é um movimento que odeia o movimento libertário, e o Lula ganhou a eleição. Porque o Bolsonaro ele conseguiu ser incompetente ao ponto de perder uma eleição para o Lula. Então esse argumento de que, tipo assim, mesmo que o presidente não faça nada, ou ele faça alguma coisa, ainda a gente ganha porque a gente está ganhando propaganda, e tinham libertários dentro do governo Bolsonaro, ANCAPs de fato, né? ANCAP, pelo menos ditos, né? Porque para mim, se você está dentro do governo e se dizer ANCAP, você não é ANCAP. É isso que a gente ganhou. A gente ganhou uma trolha de aumento de autoritarismo do Estado. Mas muitas dessas coisas poderiam ser barradas se tivessem mais ANCAPs lá. Tinham ANCAPs lá. Eleitos. Ou liberais, né? Porque o que o Hyde propõe, né, o Rafael Lima propõe, é uma coisa mais ampla, uma aliança entre liberais e libertários. Tá, cadê os liberais e os libertários para barrar a lei antipiada? Estavam dormindo? Estavam fazendo o quê? Cadê os liberais e libertários para poder barrar essa atrocidade da lei 13979? Estavam dormindo? O gabinete da liberdade não funcionou nessa hora? Cadê os liberais e libertários para poder barrar a lei 14019? Sei lá, estavam olhando pro outro lado? Não perceberam que era uma lei autoritária? Ou assim, vamos levantar uma outra hipótese. Essa galera concorda, os liberais concordam com essas duas leis, essas duas últimas em específico. Porque assim, eu vi gente liberal defendendo isso. Liberal defendendo vacinação compulsória. Teve. Se puxar a print aí da época, você vai ver. Então, cadê um liberal discursando contra isso? Porque se a tese é vamos colocar ANCAPs dentro da política, liberais dentro da política, defensores das ideias da liberdade, como o Rafael chama, na onde que estavam esses defensores da liberdade quando o autoritarismo estatal avançou no governo Bolsonaro? Na onde estavam esses defensores da liberdade para poder barrar a tentativa de barragem do Bolsonaro da CPI da Lava Toga? Porque, para quem não sabe, houve uma iniciativa que surgiu da CPI da Lava Toga para tentar enquadrar a galera da Toga, né? A galera autoritária da Toga, ou seja, o Alexandre de Moraes e a quadrilha de psicopatas que ele chefia. E o Bolsonaro atuou ativamente para barrar essa CPI, junto com a base aliada dele. Cadê os liberais nessa hora? Cadê os libertários nessa hora? Cadê a galera da liberdade? O movimento pela liberdade? Estavam fazendo o quê? Estavam ocupados com outra coisa? Querendo, enfim. Então, mesmo que, vamos colocar assim, que seja feito nada, ou seja, o presidente não avance nada, que foi basicamente o que o Bolsonaro fez, ele não só avançou, ele retrocedeu. Ele foi basicamente um cara que preparou a cama para o PT dormir. A gente tem um problema aqui. Mas é feito propaganda. Sim, na época foi feita propaganda. Se gerou um excelente artigo, tá? Quando a Folha veio tentar atacar o libertarianismo. Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição. É um artigo muito bom, feito pelo Miorim e pela galera da Universidade Libertária. Bom, é um artigo do Miorim, da galera da Universidade Libertária. Evidentemente é um artigo muito bom, porque a galera lá geralmente é muito boa e faz um trabalho intelectual brilhante. O Miorim agora não tá mais na Universidade Libertária, né? Tá na alta linguagem. Inclusive, pra quem não sabe, ontem eu participei de uma live com eles, então eu vou deixar aqui na descrição também. Mas estava na live do que propriamente falei coisas, né? Porque não deu pra falar muita coisa. Muita gente falando muita coisa. Mas deu umas porrada importante lá numa galera lá, que eu já vou chegar no segundo ponto do vídeo, tá? Que eu achei importante. O negócio é o seguinte. Mesmo que seja feita tal propaganda, mas é só uma propaganda, tem mais gente pesquisando sobre libertarianismo. Eu defendo que isso, mesmo isso, é ruim. Porque, primeiro, as pessoas vão pesquisar libertarianismo, geralmente elas vão cair em 3 canais. No canal do Rafael Lima, no canal do Peter Ukraniev e no canal do Paulo Cogos. O Paulo Cogos é basicamente um maluco surtado com delírios de ANCAP. O Peter Turguniev é um cara que defende, não sou eu falando, é ele, que ele defende que uma máfia de psicopatas assassinos, que é o governo da Ucrânia, sequestre pessoas para defender essa máfia, não o país, mas essa máfia, de uma gangue de psicopatas assassinos
chefiadas por Putin. E ele diz que isso é libertário. Ele jura com os dois pés juntos que é libertário. E o Rafael Lima com todos os problemas dele com a questão do gradualismo, com a questão da atuação política. Não tem como você ter uma propaganda positiva do movimento libertário, do que é libertarianismo, se você cai nesses 3 canais. Porque você vai aprender o que é libertarianismo de maneira errada. O que é, afinal, esse troço, esse tal de libertarianismo, se você é um cara que não conhece o que é? É a filosofia mais simples de ser explicado. O que um libertário quer? Ele quer viver a sua vida em paz, se associando com as pessoas que ele quer se associar, não se associando com as pessoas que ele não quer se associar, e vivendo num modelo de governança voluntário. Acho que eu estou falando de governança, não de governo. Como assim uma governança voluntária? Para a gente libertário, o Estado ele é antiético, uma organização criminosa, por causa que ele pratica sistematicamente agressão a indivíduos pacíficos. Ele cobra impostos para não te matar. Você não paga imposto para ter serviço, você paga imposto para não morrer. Porque, em última análise, se você tentar não pagar impostos, o Estado vai te matar. Ele vai mandar cartinha, vai mandar outra cartinha, vai mandar a gangue dele na casa sua, a gangue dele vai tentar invadir na sua casa para te sequestrar. Se você resistir ao sequestro, o Estado te mata. Isso é o Estado. O Estado é uma organização criminosa. Nós libertários somos contra o crime organizado. Nós somos anti-crime, anti-agressão. Então a gente, em essência, é um anarquista. Um anarquista, por lógica, ele não quer um governo. E se um anarquista entra no governo, ele não está sendo anarquista, ele está deixando de ser anarquista, ele está se tornando governo. Você não tem como se juntar a uma organização corrupta, criminosa, que pratica crimes em escalas colossais, que é qualquer Estado, e o brasileiro numa escala ainda maior, porque o Estado brasileiro é um dos mais autoritários que temos no mundo, sem se comprometer, sem, no absoluto mínimo, você receber parte do dinheiro roubado da população para você. Você acaba se tornando sócio do Estado, porque você recebe dinheiro do Estado. Porque todo roubo que é praticado pelo Estado, uma parte você recebe. Então, você não tem como dizer, eu sou libertário e sou político. O político existe para perpetuar o sistema de agressão contra você. Você não tem como ser um libertário e ser um político. Eu sou político libertário. Não. Uma coisa ou outra. Mas aí a gente não vai colocar ninguém lá e aí o autoritarismo do Estado vai aumentar. Com gente lá, ou seja, não tinha ninguém, né? Tinha gente, tinha alguém. O autoritarismo do Estado avançou da mesma forma, como eu coloquei nos exemplos anteriores no vídeo. Adiantou alguma coisa? Você fez uma aliança com a escória da humanidade, que é o que são os políticos e o Estado. Você renunciou aos seus valores. E no final você ainda saiu perdendo. Porque os seus valores foram comprometidos e atacados. A liberdade de expressão no Brasil ela foi destruída no governo Bolsonaro. Libertários, políticos lá, galera política libertária, liberal lá, movimento da liberdade, nada fizeram. Liberais, de maneira geral, assistiram ou com uma passividade ou com uma concordância cínica o avanço do autoritarismo durante o grande evento de 2020, né? Não posso falar o nome, mas você sabe qual que é. Ou aplaudindo, ou só quietos. Então, adiantou alguma coisa? O Estado diminuiu a sua velocidade de expansão, a sua velocidade de aumento de autoritarismo? Não adiantou. Mas o que você ganhou com isso? Nada. Você fortaleceu o seu inimigo, você fortaleceu a narrativa de que você tem que jogar pelas regras do seu inimigo para poder ganhar esse jogo. E o seu inimigo, ele não joga honestamente, ele vai mudar as regras do jogo o tempo inteiro. E ainda você comprometeu seus valores morais, seus valores éticos, e você ainda saiu pior do que quando estava. Porque no governo Temer, o Estado era menos autoritário do que no governo Bolsonaro, e no governo Lula, no governo Bolsonaro, o Estado era menos autoritário do que no governo Lula. As coisas só estão piorando, apesar da atuação dos libertários liberais, e em alguns casos por causa da atuação de libertários e liberais que estão na política, porque nada fizeram para barrar o autoritarismo. Então, se você vê o mal acontecendo e você é complacente com o mal, você é parte do mal. Você deixa de ser um agente do bem e passa a se tornar um agente que simplesmente vê o mal acontecer e aceita.
Então, precisamos entender isso. E assim, lá na live, tinha uma galera dizendo assim, vamos defender a esquerda, uma aliança com a esquerda não autoritária. Primeiro, que o cara não conseguiu provar que tinha uma esquerda não autoritária, e o exemplo de esquerda não autoritária que ele deu era tipo o Walter Block propondo uma aliança com o Noam Chomsky. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre o Noam Chomsky. Noam Chomsky é um cara que estava defendendo que gente não vacinada deveria ser morta. Este é o sujeito que o cara está alegando que é não autoritário. Então eu faço uma pergunta honesta. Uma pergunta honesta, sincera, assim. E se um cara que defende assassinato numa escala de talvez alguns bilhões de pessoas não é autoritário, quem é o autoritário? Como que essas pessoas que defendem isso, essa aliança, qual que é a esquerda autoritária? Porque eu estou honestamente surpreso do Noam Chomsky ser colocado como não autoritário. Tá? E aí você tem essa galera que é um pseudo-anarquista defendendo a excrescência de uma aliança, um alinhamento moral, alguma coisa assim, enfim, com indivíduos que são pérfidos e amorais. E do outro lado você tem os gradualistas fortalecendo o Estado. Porque é o que eles acabam fazendo. Porque o discurso é nós vamos enfraquecer o Estado via política. A prática é nós entramos na política e fortalecemos o Estado. Porque nós criamos na cabeça das pessoas a ideia de que somente através do Estado é possível resolver os problemas do Estado. E aí você enfraquece a parte de fora do Estado, que está ali. Porque você começa a puxar gente produtiva, gente inteligente para dentro do Estado para poder ficar discutindo economia com, sei lá, com idiotas como qualquer esquerdista médio. Qualquer deputado médio de esquerda que está lá eleito que não entende absolutamente nada de economia. Os caras acreditam na terra plana da economia, que é as teses esquerdistas. Keynesianas, marxistas, leninistas, enfim. Então você sai perdendo. Mas a propaganda aqui não sei o quê. Você quer fazer propaganda pro libertarianismo? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Saia da sua casa, vá na adega que tiver no seu bairro, na sua rua, enfim, vá numa adega. Eu não estou dizendo pra você ir na adega comprar cachaça. Pergunta para o dono da adega se ele está pagando alvará. Faz essa pergunta. Ou o seu cabeleireiro. Vai cortar o cabelo? Pergunta pro seu cabeleireiro. Pô, tá pagando alvará? Se ele falar que sim, você orienta dele o seguinte, você não precisa mais pagar alvará, porque tem uma lei chamada Lei de Liberdade Econômica. Talvez uma das poucas coisas que a galera liberal ali conseguiu. Isso, dou um ponto pra eles, tá? Legal, bacana, isso aí foi legal. Mas foi uma atuação assim deles, mas, enfim, poderia ter acontecido fora. Aí não tem como saber, mas ponto pros caras. Vamos dar esse ponto pra eles. Fora, tipo assim, mas vamos colocar assim, que passou um boi e a boiada não passou, né? Que era pra passar a boiada de leis aí e só passou um boizinho ali, né? Capenga e tal, enfim. Então vai lá, chega no seu cabeleireiro, chega numa adega, troca uma ideia, o cara fala, cara, você não precisa mais pagar alvará porque tem a lei de liberdade econômica. E dá uma explicação para ele sobre como que a lei funciona, tal, que ele não precisa mais pagar alvará, que se ele tá pagando alvará para ele entrar com uma ação contra a prefeitura por danos, por lucro cessante, essas coisas, enfim, pede para ele entrar em contato com um advogado lá direitinho, tal, que dá uma explicação, mas basicamente assim, ele vai processar a prefeitura porque a prefeitura tá cobrando uma cobrança indevida dele, então não pode, então ele vai receber o dinheiro que ele pagou retroativamente, com juros, correção monetária, atualização financeira, enfim, blá blá blá, vocês sabem como funciona. Faz isso, sei lá, no seu cabeleireiro, numa adega que você compra, umas 3, 4 adegas. Você está deixando essas pessoas mais libertárias sem você falar para a pessoa que você é ANCAP e falar sobre libertarianismo. Você está tirando dinheiro das patas imundas do Estado que ele não deveria ter e ele está cobrando e essas pessoas não sabem disso. E eu falo por experiência própria. Quando você vai no lugar, as pessoas não sabem disso. Elas estão sendo roubadas pelo Estado de maneira ilegal, pelas próprias leis do Estado. Ser roubado já é ilegal, né? Já é criminoso. Agora, ser roubado quando o Estado cria uma lei dizendo eu não vou mais te roubar nisso e ele mesmo assim continua roubando, é duplamente criminoso. Então, resolva esse problema. É assim que você convence as pessoas. E você quer fazer aliança, você quer se alinhar com a galera? Se alinha com gente que tem um pensamento parecido com você. Muito parecido. Não vai se aliar com um esquerdista não autoritário, com Noam Chomsky da vida. Isso é delírio. É loucura. Mas o autor tal defende. FDS. Literalmente. Essa é a resposta. Tá errado.
Ah, mas que nem o Odnilson lá falou na live. Ah, mas o Rothbard defendia. O Rothbard defendia. Então, tudo que o Rothbard defende tá certo? Vamos voltar pro PNA. Porque se o argumento é tudo que o Rothbard defende tá certo, volta pro PNA. Tá errado? Óbvio. Óbvio que tá errado. Ah, mas o Rothbard fez isso. Eu adoro o argumento de que o Rothbard fez isso. Porque todo mundo olha o que o Rothbard fez, não as consequências do que o Rothbard aconteceu. O Rothbard fundou uma nova corrente de libertarianismo, que ele chamou de paleolibertarianismo, olhando para as merdas que deu ele se aliar com a esquerda, e ele fundou uma nova corrente de libertarianismo. Um libertarianismo conservador, o paleolibertarianismo, como é chamado. Porque ele considerou a estratégia um erro. Ou seja, o fundador do anarcocapitalismo, que é o Murray Rothbard, cometeu o erro de se aliar com esquerdistas, percebeu o erro, fundou uma nova corrente que é praticamente um pedido de desculpa pela merda que ele fez, e tem gente que ainda argumenta que tem que fazer igual o Rothbard. Concordo, tem que fazer igual o Rothbard, admitir que estava errado, se desculpar e trabalhar de outra forma. O Rothbard, vamos dizer assim, ele morreu purista. Ele começou meio gradualista e morreu purista. É por isso que eu falo, o purismo é um sinônimo de maturidade intelectual. O ANCAP libertário lá, no começo, ele vai começar gradualista. Eu comecei assim. Aí você vai discutindo com os puristas, vai tomando porrada dos puristas. Salve pro Ojeda, que me deu muitas pancadas. Gente boa pra caramba, tava na live lá também. E aí, e vão lá, né? Se inscreve no canal do Ojeda, tá? Se você tá aqui e não tá no canal do Ojeda, você tá errado. Você tem que estar inscrito aqui no meu canal, você tem que estar inscrito no canal do Ojeda. Então vai lá, descrição, enfim, tudo lá que tem na descrição aqui, você dá uma checada. Camiseta, caneca, o contato da Ana, que é quem faz a minha thumb. Tá tudo aqui na descrição. Não falei isso no começo do vídeo, mas tô falando agora. Vai lá, já pro finalzinho aqui. Então, tomei muita porrada do Ojeda, tomei muita porrada do Snella. Os caras me refutaram. E aí eu vi que eu tava errado. E sabe o que é engraçado? Eu ia na sala pra debater com os caras que deveria ter um alinhamento com o Bolsonaro. Hoje, eu absolutamente desprezo essa ideia, tô fazendo um vídeo que é um ataque a essa ideia que eu mesmo tinha, e eu sou um dos ADMs da SAL de São Paulo. Então, não só, tipo, eu saí de gradualista pra purista, e purista administrador de um grupo de purista. Porque se alguém se pintar um gradualista lá defendendo voto político, essas coisas, ó, eu tiro do grupo. Tenho essa autoridade. Me foi reconhecido eu como um indivíduo que deveria ter essa autoridade, o que eu agradeço muito pela confiança. E assim, só para encerrar o vídeo, eu falei que também libertários sequer deveriam votar. Eu falo assim, vamos separar duas coisas. Votar em alguém e votar como ato nulo. Votar como ato nulo eu defendo sim, você deveria ir lá e votar nulo, porque se você não for, você vai pagar multa, principalmente se você vota perto da sua casa. Agora, se você vota longe da sua casa, paga sua multa e foda-se. Agora, se você vai votar e vota perto da sua casa, no seu bairro, por exemplo, eu voto, tipo, no colégio que eu estudei, é muito perto, tipo, 2 quadras da minha casa, não vou a pé, né? Na verdade, não, eu mudou o local de votação, já faz um tempo, na verdade. Não é no local que eu estudei, porque é outra escola. Enfim, é perto da minha casa, mesmo assim, é tipo 2 quadras. Muito perto. Por que eu falo que libertários não deveriam sequer votar em candidatos? Porque, primeiro, você está passando a mensagem de que é pela política que você vai resolver o problema, e eu espero que tenha ficado claro ao longo desse vídeo que não é pela política que você vai resolver o problema, a política é o problema, não a solução. E segundo que, assim, cara, seu voto é absolutamente irrelevante. Você é um único indivíduo, seu voto não significa absolutamente porra nenhuma numa eleição que é decidida na escala de centenas de milhares ou centenas de milhões de votos, ou ou algumas dezenas de milhões, centenas de milhões chutei o balde, mas tipo, pelo menos na escala ali de milhões, às vezes de dezenas de milhões de votos. Então, o seu mísero voto não faz a menor diferença, não faz sentido você ficar se estressando, discutindo política, estudando plano de governo de candidato, porque, vou votar nesse candidato que é o menos pior. Não, todos eles são filhos da puta, todos eles são degenerados, todos eles deveriam ser presos, e eu espero que todos eles algum dia sejam presos, porque lugar de político é na cadeia, qualquer político, não importa qual seja. Então, não votem, não alimentem o Estado, pratiquem iniciativas contra o Estado, se alinhem com pessoas que querem ir contra o Estado, não com gradualistas que querem, talvez não por intenção, mas por consequência, acabam fortalecendo o Estado. Não estou dizendo que o gradualista, o objetivo dele é fortalecer o Estado. Não, não é isso. Mas a consequência dos atos dele é essa. Espero que tenha ficado claro. Como eu disse, esse vídeo não se trata de um ataque pessoal à pessoa do Rafael. Eu jamais farei isso. O Rafael é, para mim, uma espécie de mentor. É o cara que mudou minha vida e fez eu virar libertário. Então, né? Vamos ter respeito pelas pessoas que, tipo, foram da hora contigo. E quando eu conversei com ele lá no evento, ele foi super gente boa comigo. Então, também não vou ser babaca, né? Então, como eu disse, vamos fazer um debate de ideias, e somente de ideias, porque, como disse o Mises, ideias, somente ideias, podem dominar a escuridão. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.